que não possuem um núcleo organizado são exemplos de seres procariôticos. São seres procariôticos, né? São seres primitivos. Se a gente analisar aí a nossa filogenia, a gente vai observar, né, que os seres procariôticos são representados principalmente pelas bactérias, né, os seres unicelulares. Terceira questão. Os procariôticos diferenciam-se dos eucariôticos porque os primeiros, entre outras características, né, qual a principal característica entre eles? Então a gente tem aí, ó, não possuem material genético como os eucariôticos, mas são anucleados, não possuindo núcleo organizado, beleza? Quarta questão. Sabemos que Lamarck foi um dos principais estudiosos que compreenderam, né, alguma forma de influenciar a evolução dos seres vivos até hoje. Apesar de algumas conclusões errôneas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva. Marca alternativa que indica os dois pontos principais da teoria que ficou conhecido como lamarquismo, né? Então essa questão é fácil, né? A gente tem a lei da herança dos caracteres adquiridos e a lei do uso e desuso. Vamos lá. O ambiente afeta a organização dos animais, isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na sua forma de organização. As cobras adotaram o hábito de se arrastarem pelo solo e se esconder na grama, de tal maneira que os seus corpos, como resultado de esforços repetidos, de se alongar e adquirir um comprimento considerável. O trecho acima, né, fala sobre a filosofia zoológica, né, ele dá a ideia transmitida por quem? Né? Então a gente aí, mais uma vez, a gente está se referindo a Lamarck. Beleza? Então a cobra não só porque, né, porque ela se rasteja no chão, porque ela vai se alongar. Beleza? Então ela já tem essa característica que favoreceu ela a sobrevivência no seu meio ambiente. Beleza? As células são menores unidades vivas dos organismos e estão presentes em todos os seres, com exceção dos vírus. Elas podem ser classificadas em procarióticos e eucarióticos. Se levarmos em consideração a ausência ou presença, né, o que a gente poderia diferenciar entre elas? Né? Mais uma vez aí, a ausência de carioteca ou parede celular. Sétima questão. Quais as características presentes nos indivíduos de uma espécie a fim de que possamos afirmar que os mesmos são mais adaptados em comparação aos outros indivíduos? Né? Então, vivem mais. O que a gente pode considerar que um animal ele é mais adaptado do que outro? Ele consegue viver mais e prolongar a sua reprodução. Né? Então a gente tem essas duas principais características aí que faz com que uma espécie de um determinado habitat ela consiga sobreviver. Beleza? Conseguiu sobreviver e conseguiu se reproduzir, então tá de boa para elas lá. Beleza? Oitava questão. O hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos, acabei esquecendo de colocar essa imagem, né? Mas procurem, né? A imagem no Google fica fácil. Então, promove o crescimento desta estrutura, né? Então, as mulheres era como se fosse um tipo de cultura que elas colocam anéis de metal, de bronze, né? Para ficar mais fácil. Elas colocam esses anéis a fim de esticar o seu pescoço, né? A fim de se mostrar mais bela, né? Então, para a cultura delas, isso é uma forma de beleza, né? Então, a afirmação, né, acima pode ser considerada defensora de qual teoria evolucionista, né? Então, elas acreditam que colocando esses anéis em volta do pescoço, elas vão conseguir ultrapassar, não é, essa característica de pescoço alongado, né, para os seus descendentes, para suas filhas. Né? Então a gente aborda aí a nossa teoria de Lamarck mais uma vez. Nona questão. A evolução ocorreu até hoje e ela permanece acontecendo. Para isso, contamos com inúmeras evidências, né, principalmente os fósseis, que são os vestígios preservados da existência de organismos, né, principalmente a respeito sobre os fósseis. Marca alternativa incorreta. Os fósseis evidenciam que há milhares de anos as espécies existentes eram diferentes, né, das atuais. Através dos fósseis é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas no registro fóssil. Com o uso dos fósseis é possível até mesmo entender as condições climáticas da época em que aquele organismo viveu. Para descobrir a idade de um fóssil, muitos pesquisadores utilizam o método de datação do carbono 4. Né? E, por fim, os fósseis se formam quando os restos de organismos do seu animal conseguem se manter preservados. Então, qual é a alternativa incorreta aí?
né? Então a gente consegue aí, ó, através de fósseis é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falha nesse registro, né? Então não há como ter um registro fóssil sem falhas, né? A gente não consegue abordar 100%, né, a data correta desse registro fóssil, beleza? 10ª questão. Lamarck foi um evolucionista que formulou uma famosa teoria de respeito, né? Qual o nome da lei que é proposta por Lamarck que explica as mudanças desenvolvidas durante a vida e são passadas para os seus descendentes? Então vocês já estão cansados aí de observar esse conceito, né? A lei das características herdadas ou adquiridas, beleza? 11ª questão. Um estudante de ensino médio, ao ler sobre o tegumento humano, fez a seguinte afirmação aos professor: o homem moderno não apresenta tantos pelos como seus ancestrais, pois deixou de usar esses anexos como isolante térmico. Isso foi possível porque o homem adquiriu uma inteligência que permitiu a confecção de roupas, protegendo do frio. Diante dessa informação dada pelo aluno, o professor explicou isso. Então, o que a gente consegue abordar sobre essa pequena abordagem do aluno, né? Então, resposta, né? Então, a gente tem a nossa primeira resposta, né? Então, resposta letra A, não ocorreu e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, que pressupõe que as estruturas do corpo que não são solicitadas desaparecem e essas características adquiridas são transmitidas aos descendentes, né? Então a gente não perdeu os pelos, na verdade. A gente, né, teve uma sorte e que acabou nascendo sem essa estrutura dos pelos e que acabou sendo uma estrutura positiva, né, que acabou favorecendo a nossa evolução. Então, como favoreceu a nossa evolução, essa característica que foi isolada daquele grupo, não é, conseguiu favorecer até hoje, né? Então, os grupos que tinham muito pelos foram perdendo. Então, lembrem aí daquela imagenzinha que eu passei das questões anteriores sobre Lamarck e Darwin. A gente tem a girafa que esticou o pescoço e aquela outra imagem de Darwin que fala o seguinte, que existiam seres parecidos com as girafas, né, com pescoço longo, com pescoço curto, com pescoço largo, com outras características que todas elas foram se perdendo no meio da evolução e que apenas sobrevivendo a girafa do pescoço alongado que conseguia se alimentar daquelas árvores que tinham maiores alturas. Beleza? Então com isso é só. Fica atividade extra em PDF ou impresso no colégio. Então é isso.